mas que estamos com o tempo, né, atrasado e é importante a gente recompor agora que nunca é tempo perdido. Mas quando a nossa central sindical foi pensada lá em 1984, ela foi organizada por ramos de atividades. E entre eles estamos nós, o ramo da educação. Só que esse ramo da educação nós ainda não conseguimos consolidar dentro da CUT e nas relações, né, trabalhistas, de negociações coletivas, do direito de greve, com as organizações dos prefeitos, dos secretários de educação. Então, essa ideia aqui do fórum, né, que temos aí mais de 90 inscritos, nem todos aqui ainda presentes, mas os presentes têm que continuar esse trabalho para a gente agregar cada vez mais e ampliar. E aí fazer um processo de reconstrução, como estamos reconstruindo no Brasil, reconstruir também na estrutura sindical a nossa organização. Nós somos uma confederação que, se o Estado brasileiro de fato fosse republicano, e durante o período do nosso companheiro Messias Melo, na diretoria do Ministério do Trabalho, da diretoria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, cuidava das cartas sindicais e dessa organização. E ele buscou atender os critérios dessa organização. E ao buscar a situação da CNTE, ele nos alertou. Igual a CNTE cuida da sua estrutura, ou ela vai perder a carta sindical. Por quê? Porque, enquanto confederação, nós tínhamos que ter, no mínimo, 3 federações filiadas à CNTE. E, na época, nós só tínhamos a FETEMES, entidade filiada, e, por acaso, compunha lá a filiação da CNTE, que nós não sabíamos, uma Federação de Educação e Cultura lá de São Paulo. Era filiada da CNTE e a gente não tinha conhecimento. Então, quando pegaram lá toda a documentação, tínhamos 2 federações, precisava da terceira para não perder a carta sindical. E aí começamos um processo de mobilização, e aí conseguimos fazer a FIT para poder compor, mas essa Federação de Educação e Cultura a gente não podia contar, porque ela não era orgânico, não participava, a gente não sabia nem dessa existência. Então precisaríamos de uma, outra, no mínimo, para trabalhar. E aí criamos também a Federação do Nordeste, né, de Sindicatos do Nordeste. O Simprojas continua nas finanças, né, na direção. Né? Quem? Aí a sede é no Simprojas, pronto. E a sede é aqui até para poder a gente manter a Federação do Nordeste, para poder também compor essa nossa confederação. Depois tivemos a Federação de São Paulo, que também veio filiada à CNTE, e agora em março eu e a Fátima vamos para a fundação da Federação dos Sindicatos Municipais da Bahia, Sindicatos Municipais da Educação da Bahia, que vai nascer também já afiliado à CNTE. Por que eu estou resgatando isso? Porque esse é um elemento que a gente precisa pautar aqui nesse fórum. Nós precisamos pautar também esse tema dentro da CNTE. Como é que nós vamos nos organizar em um país de fato republicano, dentro de um debate de estrutura sindical, que agora temos 45 dias para apresentar uma proposta para os serviços públicos de negociação coletiva e de direito de greve. Mas como fazer isso numa situação tão pulverizada que nós temos? Então é importante que a base inicial do sindicato seja o município, concordamos, tem que ser. Mas essa organização, enquanto ramo, temos que trabalhar. Nossos sindicatos municípios, que é onde acontece a política, seja na escola municipal, seja na escola estadual, porque a escola estadual está dentro do município, e a gente precisa integrar essa política. Mas precisamos organizar, enquanto sindicatos municipais, uma federação aqui de Pernambuco, e essa federação filiada à CNTE como uma confederação. Esse debate nós vamos levar também para dentro da CNTE para a gente poder fortalecer essa ação, porque, como o Ronildo lembrou, o outro lado está organizado. A MUP se reúne e discute as nossas vidas. A CNM, que não tem representatividade,
Eu digo isso porque o presidente da CNM foi um prefeito que foi há 30 anos que ele foi prefeito, ele continua como presidente da CNM, tá? Fazendo as marchas em Brasília. E a Frente Nacional dos Prefeitos, que foi constituída para se contrapor à CNM, que é de direita, né? Também tem um pouco o campo da esquerda, mas o presidente, que é lá de Aracaju, também não quer pagar o piso de Aracaju e orienta a não pagar. Então, em termos das ideias, comunga também com a CNM. E que nós precisamos enfrentar isso também de forma coletiva e organizada nesse processo. Daí a importância desse seminário, né, e do caminho que nós vamos traçar, tanto dos conteúdos que vamos discutir hoje, aqui, nacional, internacional, e os temas, conteúdos relacionados diretamente com as nossas vidas profissionais, mas também temos que depois ter um espaço, né, para a gente discutir, de fato, a nossa organização, a nossa estrutura. Como é que nós vamos nos formalizar para nos fortalecer dentro da estrutura sindical brasileira para fazer o enfrentamento a esse processo. A Undime Pernambuco e a Undime Nacional, ela tem, vamos falar assim, duplo papel. Acho que nós consideramos que a Undime Pernambuco nos ajuda muito aqui, principalmente com as conferências, com a organização do processo. A Undime Nacional defende a existência do piso, né, que contraria a posição de prefeitos, e tem alguns momentos que a gente tem divergência entre nós, mas a Undime está no Fórum Nacional Popular de Educação, né, a Undime está no Fórum Estadual de Educação e tenta, na sua ação, na sua mobilização, se aproximar das nossas ações. E nós não podemos jogar a Undime para os braços do prefeito, nem da AMUP, nem das nacionais. Temos que trazer junto conosco para também ter muitos secretários e secretárias de educação, são colegas nossos, né, que assumiram, e têm que estar junto conosco, defendendo as nossas bandeiras. Ser, de fato, também a nossa voz dentro do governo para apresentar nossas bandeiras. Então, é importante também a gente refletir essa relação do fórum e futuramente da federação, né, também com a Undime aqui em Pernambuco, nessa relação, né, não afastar, estar próximo e fortalecer a nossa luta. Então, uma saudação já com tarefas para poder esquentar aqui o debate. Obrigado pela atenção de vocês. Heleno. Obrigado, Ivete. Bom dia às companheiras, companheiros que chegaram, estão chegando, né? Pegando a estrada, vindo da praia, né? Tô vindo tudo da praia, né? Tô vendo aí, tô na andar assim, ó. Tô vindo da praia esse povo, né? Bem, companheiras, eu preparei aqui um roteiro em cima dos materiais que nós já temos produzidos e de reflexão aí para a nossa conversa e localização. Estou sempre dizendo que o objetivo aqui é a gente entender em que ambiente nós estamos, né, fazendo debate, fazendo a disputa, para localizar as ideias postas no processo. Porque ela está penetrando em todas as ideologias partidárias, da esquerda para a direita, e vai nos prejudicando no dia a dia, e muitos do nosso campo da esquerda, que muitos nos representam em partidos que estão no governo municipal, no governo estadual ou federal, que é o caso agora, nessa ampla aliança do governo Lula, mas que nós nos sentimos representados porque os mandatos do presidente Lula foi importante para nós da educação, tivemos conquistas históricas importantes, principalmente de 2005 até 2010, e consolidamos essas conquistas em leis, na lei que devem ser aplicadas para mudar o cenário educacional brasileiro. E a concretização dessas leis veio no Plano Nacional de Educação 2014 do governo da Dilma, que de 20 metas nós afirmamos que 17 tem as nossas digitais, tem as nossas reivindicações, tem a luta histórica colocada na lei. Mas nós perdemos 3 metas
dentro do Plano Nacional de Educação, que ainda não alcança aquilo que nós queremos e sonhamos para a educação brasileira. A meta 4, que trata da educação inclusiva, do atendimento à pessoa com deficiência, que nós entendemos que tem que ser uma exclusividade do Estado, que o Estado tem que ter a obrigação de cuidar também dessas pessoas, mas nós perdemos ainda colocando o termo prioridade do Estado. Ou seja, o Estado pode delegar a ONGs fazer o trabalho que deveria ser público, que deveria ser do Estado. Então, nós perdemos na 4 essa perspectiva. A meta 19, que trata da gestão democrática, também nós perdemos quando se coloca a questão da meritocracia para escolher a direção da escola, porque traz os critérios meritocráticos e isso sobrepõe a escolha direta da comunidade escolar, dos dirigentes da escola, como nós vivenciamos aqui na rede estadual e algumas redes municipais, onde a comunidade escolar, né, trabalhadores, estudantes, pais, mães, grupos organizados que têm assento no conselho escolar, têm o direito de escolher quem vai dirigir aquela escola municipal, aquela escola estadual, tendo como referência os profissionais lotados naquela escola. Quando a gente vai para o critério de meritocracia de curso, a gente perde essa perspectiva democrática. E isso, a meta 19 ficou muito confusa, né? Deixando para que estados, municípios e a União pudessem regulamentar esse trabalho e, na regulamentação, a gente fazer o debate e o enfrentamento, que é justamente o artigo 11 do corpo da lei do Plano Nacional de Educação. O artigo 11 diz que os sistemas irão ter leis específicas para regulamentar a gestão democrática do seu sistema. Então, em qual dos nossos municípios nós conseguimos construir essa lei? Que seria a lei que vai regulamentar a participação do Fórum Municipal de Educação, a composição paritária que nós defendemos do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Estadual de Educação, a eleição direta para a direção de escolas. Então, esta lei específica da gestão democrática, que determina o artigo 11 da Lei do Plano Nacional de Educação, teria que estar pronta em todos os nossos municípios, nos estados e no âmbito federal em 2016. Era o prazo estabelecido. Daqui a 2 anos, todos têm que ter essa lei específica. Estamos em 2023 e isso não existe. Então, esse é um elemento de desafio que está colocado para nós, porque a participação social, a gestão democrática, o envolvimento de toda a comunidade escolar no debate da política educacional é de fundamental importância para definir os rumos que nós queremos. Porque muitas vezes os elogios que ouvimos, né, da escola militarizada, né, a situação que nós, sindicato, passamos, nos colocamos contra essa escola, né, Cefra, que sentiu na pele junto com os outros dirigentes do Simproja, o elogio que se faz à escola de tempo integral, né, por parte de profissionais, por parte de estudantes, por parte de pais, né, pode ter consistência. Pode ser uma escola que está lá o dia todo, está equipada, seja boa. Mas para quantos? Todos os jovens têm acesso a essa escola? Ou continuamos ouvindo no Estado, que o ano passado a gente ouviu bastante de diretoras de escola que estava perdendo suas crianças, seus jovens. A diretora dizia, estou perdendo meus meninos. A escola virou tempo integral e ele chega para mim e diz, professor, eu não posso mais ficar, que eu tenho que ajudar meu pai e minha mãe a trabalhar, ter o sustento, ter o alimento de casa. Quadro disso, nós fechamos 2022 na rede estadual com 341 matrículas no ensino médio e nós temos mais de 808 mil jovens de 15 anos de idade até 29 que nem estuda e nem trabalha. Em 2019, antes da pandemia, nós tínhamos 261 mil jovens de 15 a 19 anos sem estar na escola. Então, essa massa de gente fora da escola, né, não mostra que este programa apresentado
não atende à demanda da juventude, não atende à demanda nossa, enquanto profissionais da educação, não atende o direito à educação que todas as pessoas têm aqui no nosso país. Então, isso são números concretos, não são inventados por mim, está nos dados do IBGE. Tá? IBGE, eu estou divulgando isso para todo canto sobre Pernambuco, para que as pessoas vejam. Até agora, não vi ninguém governante, tem um ex-diretor da Secretaria de Educação, que está no Facebook batendo, discutindo, fazendo debate comigo, mas ele questionando o programa de tempo integral. Ele fala o tempo todo que o tempo integral é importante, que a juventude, que não estou desconsiderando isso. Eu quero que ele discuta onde está a juventude. Está dentro da escola ou está fora da escola? A maioria. E aí, o que significa você acabar 3 turnos, colocar um turno único e vai para onde essa juventude? O governo Lula fala que a escola é tempo integral. Nós queremos formação integral. E escola tempo integral pode ser bem-vinda, desde que sejam construídas novas escolas. Colocar o tempo integral para tirar a juventude da escola não é esse o projeto de sociedade que nós queremos. Então, esse elemento que a gente está fazendo debate pelo Brasil afora, levamos ao Ministério da Educação, vamos pedir uma audiência ao presidente Lula para receber a CNTE e vamos colocar esses dados para ele. Porque a fala do Lula, e nós confiamos, enquanto CNTE, tanto confiamos que fomos para Curitiba, ficar junto com ele todo aquele período, todas as nossas atividades, e ele continua mantendo a nossa confiança, mais ainda, porque provou, né, a armação que teve contra ele. Então, o que ele fala, né, em termos de atender, de acabar com a fome, de ter a juventude na escola, é fato, é verdade. Agora, ele não pode fazer isso enquanto presidente, enquanto ministro da Educação. Então, ele tem que delegar o Ministério da Educação para alguém. E a delegação, nós sabemos que não parte só dele. Há uma correlação de forças. O governo Lula é um governo amplo. Então, há disputas internas para ocupar espaço. Nós ouvimos no WhatsApp, o pessoal do MEC anterior voltou lá para o FNDE, está lá dentro. Pode ser, pode. Por quê? Porque o Centrão está vindo para fazer apoio ao governo, para poder ter maioria no Congresso, para poder aprovar os projetos. Senão não aprova. Então, nós temos que entender que há, de fato, uma disputa política nesse processo e que ele está inserido e que para governar esse país e para reconstruir esse país, vai ser preciso fazer isso. Porque senão vai ficar o grupo da esquerda, nós de um lado, a direita toda do outro, ele querendo ter boas intenções, mas perdendo tudo no Congresso. Porque não tem voto, concretamente, porque nós, o povo brasileiro, ainda votamos a maioria do Congresso, quem representa empresários, né, quem representa aqueles gananciosos que querem tirar o nosso direito. Enquanto tu tiver um Congresso que represente a classe trabalhadora, a gente vai ficar apanhando o tempo todo, porque é lá que vota. Não é a decisão única do presidente. O presidente pode pensar, pode ter boas ideias, pode ter bons projetos, mas esse projeto tem que ser aprovado no Congresso. E é assim o sistema democrático. E nós não queremos que o presidente defina tudo. Queremos a participação, a democracia representativa. E para isso nós temos também o desafio de levar o nosso povo a votar em quem é do povo. Levar o nosso povo a votar em quem representa a sua categoria profissional, quem representa os seus segmentos, para que tenhamos um Congresso ligado a essa massa maior que é o povo e não ao setor empresarial, não ao setor que quer destruir e concentrar renda nas suas mãos. Então, esse jogo político, ele é permanente no processo das eleições e também para dentro da educação. Nós temos Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, junto com seus sócios. Você pegar a lista dos bilionários da revista Forbes aqui, nós temos aí em torno de 12, aumentou durante a pandemia mais 6, deve ter 18 ou 20. E todo ano é a briga para o dono do Banco Safra com Lemann. Os dois disputam para quem vai ser o primeiro lugar na revista Forbes do homem mais rico do mundo. E o Lemann, vocês acompanham aí todas as últimas denúncias, como teve também no passado do Eike Batista, e que o Lula, em entrevista, comparou que o destino do Lemann poderia ser o mesmo do Eike Batista. Só que esse Lemann parece ser mais esperto nesse processo de construção do que o Eike Batista. O Lemann não mora aqui no Brasil há muito tempo. O Lemann construiu um laboratório para intervir na política educacional pública nos Estados Unidos e na Inglaterra.
em universidades famosas no mundo inteiro e vai traçando todo um processo de atuação em nosso país. A Fundação Lema tem 630 líderes, que é assim que eles chamam. Né? E entre esses líderes, quando a gente vai olhar o rostinho de cada um, tem muitos que estão do nosso lado, que estão atuando junto conosco. Prefeitos que são do PT, né? Deputados que são do PSB, do PT também nesse processo, são colocados lá como líderes dentro da Fundação Lema. Inclusive ex-dirigentes do MEC durante o período do governo Lula e do período do governo Dilma, ou está na Fundação Lema, que é chamado de líderes, ou é sócio lá no Todos pela Educação, que é um conjunto de entidades privadas capitaneada pela Fundação Gerdau, pelo Gerdau, né? O Rico também aqui nesse processo. Então, um conjunto de fundações, institutos que atuam pela educação, e a Fundação Lema também compõe o Todos pela Educação nesse processo de luta. E aí, quando a gente está fazendo um debate da composição do MEC e acusando que ele tem uma forte ligação com esse setor privado, com as fundações, muitas vezes nós falamos, poxa, nós nos arrebentamos aqui para buscar o voto, para garantir o voto, e na hora de compor vai esse povo, certo? Só que esse povo, né, se não colocou os votos, mas com certeza colocou o financiamento da campanha para que Lula pudesse ter condições de viajar esse país, de fazer campanha, de ter estrutura para atuar. E aí vai para o ditado popular, né? Quem paga a conta, né, escolhe a música. Nesse processo, e aí a Fundação Lema, Todos pela Educação, se afoitaram também em ficar donos do espaço do Ministério da Educação, colocando seus quadros para fazer atuação. E é aí que nós precisamos entender, né? Porque o quadro, que é um PT, um filiado ao PT, governador do Ceará, que está lá, e se é filiado ao PT, pela ideologia do PT, pela política que o PT tem, né? Ele tem que buscar o tempo todo levar as propostas do partido para dentro do ministério, nessa perspectiva de fazer o enfrentamento lá dentro, porque não está sozinho. Nós sabemos disso. Tem as disputas, tem os projetos que vão ser tramitados no Congresso. Então, você teria nessa figura de alguém ligado ao PT a voz de levar as nossas propostas da educação para dentro, porque nós discutimos internamente isso dentro do partido e temos propostas muito ligadas ao que o mundo sindical da educação apresenta nesse processo. Tá? E, a partir dessa indicação do Ministério, é por isso que nós fizemos uma mobilização dizendo que para o Ministério da Educação tinha que ser alguém do PT, né, porque é um partido que tem um acúmulo social na política educacional e tem que ser alguém do PT. Porque a Fundação Lema, o Todos pela Educação, fez um grande lobby e quase coloca a Isolda Sela como ministra da Educação, inclusive fazendo referência no encontro que eles fizeram lá na Inglaterra. Ela era do PDT, está sem partido no momento, e foi a forma que nós encontramos para impedir que ela ocupasse o cargo maior do MEC, foi exigir que tivesse que ser alguém filiado ao PT. E aí, né, o Lula também é muito esperto, né, atendeu a nossa demanda, mas manteve a estrutura lá do Ceará. Então você tem um ministro que foi governador do Ceará, mas que tinha como secretária de Educação Isolda Sela, que foi secretária municipal de Educação de Sobral, que é esposa do Veveu, prefeito do PT, e Veveu é um dos líderes da Fundação Lema. Tá? A Fundação Lema tem um laboratório na universidade em Estados Unidos, tem um na Inglaterra, e só tem um centro de formação aqui na área da educação no Brasil. E ele está localizado lá em Sobral, Ceará, né, na articulação do governador Camilo Santana, do Veveu, prefeito do PT, governador do PT, com a Fundação Lema montando esse centro da Fundação Lema para irradiar, né, a experiência positiva de Sobral para todo o Brasil. E aí você tem um ministério com essa indicação. Na Secretaria de Educação Básica, você tem uma pessoa que aplicou a fraude do IDEB em Manaus para melhorar o resultado do IDEB. Além, claro, de nos chamar de criminosos e criminosas, porque o nosso sindicato municipal estava em mobilização pelo rateio do Fundeb e ela chamou o ato de criminoso
de professores e professoras em uma cerimônia, uma coletiva à imprensa. Então, ela está na Secretaria da Educação Básica e é uma das líderes da Fundação Lehman e sócio do Todos pela Educação há bastante tempo, muito elogiada pelo grupo. A SASE, que se articula com estados e com os municípios, foi entregue a Maurício Holanda, que foi secretário municipal de Sobral e foi secretário adjunto de Isolda Sela na Secretaria Estadual do Ceará. Né? Assessor parlamentar, mas vem desde Sobral com a ideologia, com a ideia, né, colocada pelas fundações privadas na perspectiva de aplicar as políticas educacionais. A Cibele Amado, que está na diretoria de formação do MEC, é dona de uma ONG chamada Chapada, que vende serviços de formação de professores aos municípios e ao estado da Bahia e a outra parte do Brasil que tem interesse em ter esse curso formado dentro da ideologia da Fundação Lehman, já que também ela é sócia do Todos pela Educação desde 2016. E o quadro pior está colocado no INEP, né, que é o Manuel Palácios, dono da CAED, que não é o setorial do PT, né, por isso que aqui em Pernambuco mudamos de nome, agora é Setorial de Educação do PT. Ele é dono de uma fundação ligada à Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma fundação privada, né, que vende serviço de avaliação em larga escala e é o mentor de toda a estrutura da educação de Sobral. A Isolda Sela fez o seu curso de mestrado com ele lá em Juiz de Fora. E a gente não sabe se ele chegou primeiro em Sobral, né, ou se ela foi fazer o curso depois que ele chegou em Sobral, que é essa referência. Então, eu coloco esse cenário, né, colocado nacionalmente para nós, porque nós afirmamos no Conselho Nacional de Entidades da CNTE, né, essa posição crítica, essa ideia colocada aí, e algumas forças veio para cima dizendo que nós temos que derrubar quem está lá no MEC. A CNTE não quer derrubar ninguém no MEC, com exceção da Cátia. A Cátia a gente quer derrubar porque ela chama a gente de criminoso, ou ela se retrata, ou dá um jeito, mas tem que sair de lá de todo jeito, a gente vai continuar forçando a barra para nos chamar de criminosos. Mas o restante pode ficar lá. Por quê? Porque a gente tem que lutar para mudar o direcionamento da política educacional que o MEC tem que apontar para estados e municípios. Que não pode ser esse o setor privado. Não pode ser esse, tem que ser o nosso. Tem que ser aquilo que nós queremos que chegue aos estados e municípios. Então pode manter as pessoas que quiserem manter lá. Mas a política tem que ser ditada por nós. Tem que ser colocada pelo Fórum Nacional de Educação, pelos fóruns estaduais de educação, pelo Fórum Municipal de Educação, que vai estar lá dentro direcionando as políticas que nós já conquistamos nas leis. E é importante que isso seja aprofundado. Por isso eu quero só passar aqui para vocês, dentro dessa ideia do enfrentamento das ideias, das propostas, o que está colocado. E é preciso, companheiras e companheiras, a gente ler muito, ler, entender, porque quando a gente vai fazendo a leitura, vai entendendo, vai ficando assim, dá aquele estalo na nossa cabeça, de, poxa, é por isso que o pessoal da universidade está, né, contra lá. A gente passou um período aqui na CNTE, o Luiz Carlos Freitas brigando conosco, né, dando pau na gente. A gente dava pau nele, ele dava pau na gente, porque a gente defendia a prova de concurso público, né? E que ele considera essa prova também como um processo de avaliação em grande escala, e que nós lutamos muito para mudar isso dentro do INEP, mudamos, tanto é que conseguimos mudar, e ao mudar, a presidente do INEP caiu, que era Malvina Tuchman, e o material ficou lá parado até hoje, né? Embora está na lei do PNE, mas está lá parado porque não é interesse ter a prova como concurso público, porque o interesse, de fato, era aquilo que Luiz Carlos Freitas estava querendo dizer para a gente, que na época a gente não entendia. Embora que entendêssemos, porque mudamos a situação, e ao mudar, não saiu do papel, porque a intenção deles era outra, era nos avaliar, né, para poder estar aí nos demitindo, tirando nosso espaço de atuação. Então, essa ideia à parte, né, que não é coisa nova, né, eu li o livro do... agora esqueci o nome dele, mas o livro diz assim, Escola não é empresa. Né? Escola não é empresa e é um filósofo da França, francês. Tá? E quando ele começava a falar da França, que ele está falando da França, eu disse, poxa, você está falando do Brasil, esse cara, porque nessa lógica que já é antiga, né?
que é esse movimento colocado pelo Banco Mundial, né, pelo mundo afora, e também pela OCDE, a Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, que impõe essas suas ideias, buscando aí no mundo inteiro condicionar os sistemas educativos a políticas educacionais com base no capital humano, né, que é caracterizado uma educação gerencial, né, de responsabilidade, com foco nos resultados, né, e com isso vai formando o que a gente já descobriu aqui em Pernambuco. O que é que fizeram com os ginásios pernambucanos? A gente sabe que, a gente acompanhou de perto, lutamos, tira 2.200 alunos para fazer a reforma, faz a reforma do prédio na perspectiva de implementar essa ação. Uma política gerencial, foco nos resultados e para poucos, né, formando essa elite meritocrática. Volta a escola a funcionar, mas não mais para os 2.200 alunos, apenas para 300 alunos, 300 estudantes no espaço da escola, com seleção para estudantes, e o quadro de professores, eu lembro muito bem, eram 26 professores, também selecionados entre nós, né, quem já estava na rede, para estudar lá dentro desse processo, para ser essa experiência diferente. Então, esse elemento inicial, que foi o ginásio pernambucano, com essa experiência, que terminou sendo implementada aqui, tanto pelo governo de direita, caracterizado naquele momento pelo João Vasconcelos e pelo Mendonça Filho, né, MDB e PFL, PMDB na época, e PFL na época, né, não era nem democrata, era PFL, que agora nem democratas é mais. PFL na época totalmente colocado na mão da direita, trazendo essa ideia. E que na disputa de 2006 com Eduardo Campos, né, nesse processo, vocês lembravam muito bem, né, como era que era o processo. Você tinha 13 escolas nesse modelo, Mendonça Filho, na campanha, prometendo chegar em 50 escolas. Na nossa plenária educacional, Eduardo Campos chegou com posição, né, de acabar com esse projeto, mas se ele não é besta, não é nada, fazendo a escuta que o MEC quer fazer agora com relação à reforma do ensino médio, percebeu que ele ia mexer em uma classe média que queria e quer esse modelo, e não só com a classe média, mas com os empresários envolvidos nesse modelo, ele deu uma recuada, né, trazendo alguns elementos de mudanças, mas não mudando a lógica de chegar onde eles queriam, né? Então, você tinha um ginásio pernambucano que a direção da escola era indicada pelo ICE. Todo o corpo diretivo ali, toda a equipe técnica, indicada pelo ICE, fora, né, dos servidores do Estado nesse processo de atuação. Isso acontecendo nas 3 escolas que tinha naquele período. Ele alterou isso ao trazer para dentro da secretaria uma coisa à parte, né, que não é tratada pela secretaria nem pela GRE, mas por uma secretaria específica. Colocou alguém do quadro, né, no caso Paulo Dutra, que é sócio do Sintep, professor, e é do quadro para fazer esse processo, e manteve essa ideia junto com o INDG, que é essa empresa lá de Nova Lima, Minas Gerais, representada aqui pela secretária Margarete Saponi, que foi lá para Ipojuca também fazer o trabalho, né, de continuidade lá. Então, a Margarete Saponi trouxe, né, trazendo essa ideia do INDG, e quem acompanhou de perto na escola verificava aquele programa que se tinha do diretor ficar respondendo as perguntas repetidas, né, para poder chegar o máximo possível na coerência e nos resultados necessários, e que perdíamos ponto quando tinha uma gravidez desejada, né, quando tinha um número alto de falta, quando nossos companheiros chegavam atrasados, você colocou a gente para vigiar um ou outro, né? Eu participei, a gente no CITEP, quando eu era na direção, e no começo, depois eu não fui mais, eu ia em todas as primeiras reuniões da minha escola, com o Custódio de Pessoa, lá em Paraty. Primeira reunião do ano eu ia para lá, todas elas. Eu estava numa dessas aí que saí de lá horrorizado, né, por 2 motivos. Primeiro, porque tinha 3 gravidez naquele ano. Tá? E aí um professor levantou para dizer, peraí, mas aquela outra menina que veio grávida, ela não foi transferida? Aí eu pensei comigo, não é possível que ele vai dizer isso. E ele disse, se ela foi transferida, se a gente devolver ela, aí não são 3, são 2, e a gente melhora a nossa pontuação para melhorar o IDEB e melhorar os pontos. Então, veja a situação que colocou. E o companheiro lá, o Lídio, né, que sempre participa das nossas atividades, mora em Paratiba, ali, pertinho da escola, vem andando para a escola,
mas foi sacaneado o Márcio porque ele só chegava atrasado, né? Então, como ele só chegava atrasado, ele foi o mais assediado lá de que, olha, você chegar atrasado, nós perdemos ponto, porque a diretora está lá, tudo isso. Chegou atrasado, aí perde ponto. E aí vai naquela escala que o INDG criou, né, e botar o diretor lá na frente, o adjunto, que ele delegou, que tem a senha, para ir respondendo aquelas perguntas que vão se repetindo para ver se você teve coerência na resposta e lhe dar aquelas coresinhas que tinha lá, né? Vermelho, amarelo e verde, que eles colocaram lá no início desse processo. Outra cena que eu lembro muito bem, eu gosto de mexer com os números para a mesa de negociação, e na mesa de negociação eu coloquei essa situação dos jovens, né? A quantidade de jovens que a gente tinha fora da escola, a quantidade de pessoas que a gente tem que não conseguiu concluir a educação básica, e aí fechamos 2022 na mesma situação. Mais da metade da população de Pernambuco não conseguiu concluir a educação básica, são 56,4%, né? Mais de 3 milhões e 644 mil pessoas, mais da metade da população, com 25 anos de idade ou mais, que não conseguiam concluir a educação básica. Então, eu levei esses números da época para a secretaria, para negociação, e perguntei a Margarida Zapona, eu não estou entendendo, como é que vocês estão projetando a escola a tempo integral para universalizar essa escola até 2014, tá? Com isso, você vai diminuir o número de escolas, e o que vai fazer com as pessoas que não conseguiram concluir a educação básica? O que vai acontecer com ele? E ela ficou assim, olha, o que nós estamos fazendo é um planejamento. Tá? Então, a gente vai garantir que até 2014, todas as crianças lá de 15 a 17 anos vão estar na escola. Então, a resposta mostra o foco. Né? 15 a 17 anos. Quem não tem 15 a 17 anos, se arrebenta, vai continuar sem estudar, continuar sem concluir a sua educação básica. Então, essa lógica, né, que foi imperada e construída, e com aquela obsessão, né, do Eduardo Campos também de ser presidente da República, onde disse que queria melhorar o IDEB de Pernambuco, né, que não dá para ficar com o IDEB lá embaixo. Então, todo o processo de manipulação foi feito também para melhorar essa linha. Tudo isso está baseado nessa orientação internacional. Tá? Orientação internacional. A OCDE nos avalia e avalia os nossos estudantes, avalia, na verdade, os nossos estudantes e repercute para a gente quando faz a prova do PISA, né? A prova de matemática, a prova de português e a prova de ciência. Então, a cada período, a gente vê as manchetes. Né? Brasil está lá em 77, 78 lugares, a pior educação no mundo, né? Melhor está a China, melhor está a Finlândia, todo o processo. Então, esse processo, que cada vez que sai o resultado, ganha mídia e faz esse ranqueamento, né? Aí tome pau no nosso lombo, né? Porque tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, porque não está prestando, porque não está funcionando. E, infelizmente, o ministro Fernando Haddad enveredou por esse caminho. Tá? Enveredou por esse caminho e propôs na meta 7 do Plano Nacional de Educação, desde a sua origem, né, ter a meta 7 como a meta da qualidade da educação, mas a referência sendo o IDEB, que ele também juntou, por orientação do Manuel Palácios, que já orientava esse trabalho por dentro do MEC, o IDEB, avaliando matemática, português e a taxa de aprovação. É por isso que nós sofremos no conselho de classe, temos que aprovar o aluno de todo jeito, porque está considerado para poder você melhorar o IDEB, e ele meteu isso aqui na meta 7. Quando ele apresentou ao Fórum Nacional da Educação, nós pedimos para tirar isso, né, para alterar. Né? Ele não nos atendeu. Mandou o projeto para o Congresso assim mesmo. No Congresso, não só foi tirado, como foi piorado. Se vocês olharem a estratégia 7.36 da meta 7 do Plano Nacional da Educação, vocês vão ver lá que está vinculando o nosso salário com o resultado dos estudantes no IDEB. Tá? O que Paulo Renato também, lá do PSB da direita, quis fazer com o piso. Tá? Eu vou apoiar o piso salarial do magistério. Pode ter o piso, mas só tem um piso o professor que tiver um certificado de que merece o piso. Então, a proposta do Paulo Renato era ter um piso, mas todos nós fazemos uma prova. Quem for aprovado tem direito ao piso. Quem não for, não tem. Então, no ano seguinte, você faz outra prova. Quem já fez não precisa fazer não, porque tem que ter só uma certificação. Que o Cristóvão Buarque comprou isso com ele e nos 2 primeiros anos de governo intensificou essa ideia da certificação que nós derrotamos, né, também pela qualidade do Cristóvão Buarque de ser democrático.
ele teve um compromisso conosco de que ia fazer um seminário e a posição da maioria seria respeitada. Nós ganhamos o seminário, ele respeitou e parou com isso. Imediato foi tirado também, porque não dava, né, para ficar dessa forma atuando. Então é importante a gente perceber isso. Então, quando a gente fala 17 metas do PNE, são nossas. Mas essa aqui é a pior, é a desgraça, é a que mantém toda essa estrutura que foi feita aqui em Pernambuco, né, para poder simplesmente melhorar a nota do IDEB. Né? Não importa se está dentro da escola ou se não está, é só melhorar a nota do IDEB. Como vamos fazer isso? Vamos sacrificar aí um monte de jovens pelo caminho afora. Então, nessa perspectiva, Fábia, a gente tem os termos, porque nós sindicalistas temos a mania de dizer assim, olha, vamos fazer Dia Nacional de Luta, dia 22, pelo pagamento do piso na carreira. Aí a gente começa a distribuir material, chamar o povo, PVP, vai lá na escola, mobiliza, aí quando chega na hora o povo não vem. Aí a gente fala assim, pô, o povo não quer nada, vou desistir. O setor empresarial não é assim não, gente. Né? Eles vão estudando, e isso aqui não deu certo não. Como é que a gente vai entrar para dar certo lá no campo da esquerda? Né? Que termos que eu vou utilizar, né, que não tem uma reação contrária? Né? Se alguém popular, pai, mãe, popular qualquer, vira para Valéria, lá em Casa Amarela, ô Valéria, por que você é contra todos pela educação? Como é que a Valéria vai sair desse popular para responder? Porque ele está questionando a Valéria porque ela é contra todos pela educação. Mas não é bom todos ser pela educação? Qual é o problema de todos ser pela educação? Né? Então, eles trabalham com termos que vai ganhar a população e vai nos colocar em situação de dificultar a nossa posição contrária, e aí, para isso, a gente vai ter que estudar e entender. Porque, se vocês perceberem, desapareceu naquele terceiro setor e muitos governos o termo direito à educação, né, que está na Constituição, que é um direito de todo mundo. O direito à educação dificulta aparecer nos documentos oficiais nesse processo. Tem nos nossos. Os oficiais está difícil de aparecer nesse processo. Porque o direito à educação vai ter que o Estado cuidar de garantir o direito para todo mundo. Vai ter que atuar para todo mundo. Então o termo vai começar a desaparecer e vai entrando, tá? Por outras formas. O ministro da Educação nos disse na reunião da CNTE e também disse na reunião do Fórum Nacional Popular de Educação que ele acha que ele e a equipe dele está no MEC por conta do programa Alfabetização na Idade Certa, que é uma experiência exitosa no Ceará, e é por esse motivo que ele foi convidado, né, para estar no MEC. Né? Não foi por outros, foi esse motivo. E aí entra esse processo que a gente discute. Vamos usar o termo alfabetização na idade certa. Esse termo no governo federal entrou com César Calegari, que foi secretário municipal de educação de Haddad também, em São Paulo, e foi secretário de educação básica da Dilma, e é altamente ligado às fundações privadas nesse processo. Ele tenta fazer jogo duplo, está conosco, está com eles, vai conversando. O nosso povo até se empolga. E é importante que a gente diga isso. Por quê? Porque os nossos sindicatos filiados, né, escutam uma fala de César Calegari, eu vou trazer César Calegari para o nosso conselho, para o nosso congresso, tal. Né? Traga, né, que devagarinho ele vai colocando na nossa base essas ideias de que está correto aí. Então, quando eles colocam a alfabetização na idade certa, o Mercadante, que era ministro na época, olhou para Leão e disse, qual é o problema? Vocês são contra a alfabetização na idade certa? Essa foi a pergunta que o Mercadante fez para Leão quando a gente questionou o programa. Por que nós questionamos o programa? Porque nós sabíamos que ia dar no que está dando. Fechamento da turma de EJA, que vocês reclamam o tempo todo, e é fato. É fato. Então, quando, né, Valéria for questionada, e se ela tiver esses dados nas mãos, ela vai dizer, olha, somos contra todos pela educação, porque eles têm uma política que afasta os jovens e os adultos que não conseguiram concluir a educação básica na idade certa, né, até os 17 anos, na idade adequada, eles são fora da escola, que estão fechando turma com essa política. E aí basta pegar os dados mais recentes, ver o censo da educação básica 2022. Peguem lá 2 dados para a gente fazer a discussão com o nosso povo. Pega o dado de matrícula na creche. Tá? Vocês vão encontrar lá o seguinte: de 2021 para 2022,
a quantidade de aumento de matrícula na creche no setor privado foi de 30%. 30%. Setor público, 9%. Tá? E isso, pessoal, quando a gente pegar esse dado, a gente tem que tremer com a promessa de campanha de Raquel Lira, quando ela prometeu criar 60 mil vagas para a creche. Vagas. Preste atenção nos termos. E ela não prometeu construir creche. Ela não prometeu fazer uma parceria com o governo federal e construir creche. Ela prometeu 60 mil vagas, tá? E aí, você tem que ligar a pessoa e a coisa que a nossa base não gosta, o partido. Ela é do PSDB, que trouxe essa ideia neoliberal desde a época de Fernando Henrique Cardoso aqui para o Brasil. O José Serra é do PSDB. E tem um projeto de José Serra no Senado, né, de criar o voucher para a creche. Tá? Então, e outro detalhe, a Fundação Lehman pagou aos brasileiros para ir para a Inglaterra participar de um curso de gerenciamento público. Eles informaram que 14 governadores eleitos estavam presentes. E entre eles, a Raquel Lira estava lá porque ela postou, né, no Instagram, como também o prefeito do Recife postou, que estava na Inglaterra, sem nenhum gasto do dinheiro da prefeitura, do povo do Recife, tudo pago pela Fundação Lehman, passagem, hospedagem, não sei se os passeios, né, nessa linha, mas tudo pago. Então a Raquel Lira estava lá, fazendo esse curso. Então, quando ela bota no programa 60 mil vagas da creche, quem vai ser contra isso? Né? Que as mães vão estar, enquanto o filho está na creche, vai ter uma bolsa para fazer o estudo. Tá? Mas quando o projeto de lei chegar na Assembleia Legislativa, como serão essas 60 mil vagas? Será voucher para entregar à família e a família escolher onde vai colocar o seu bebê? Né, que pode ser numa escola, numa creche privada, pode ser no fundo de uma igreja que botou uns berços lá para poder pegar o dinheiro, porque essa era a intenção de Paulo Guedes, colocar dinheiro na mão das igrejas através de voucher nesse processo. E o voucher, né, é uma destruição completa do processo da educação pública, tema que a Fátima pode abordar com vocês à tarde, quando falar um pouquinho da realidade do Chile. Tá? E o Chile, né, com a professora universitária da Universidade Pública de São Paulo, da USP, Paula Lozano, professora de universidade pública, assim que se apresenta, mas contratada pela Fundação Lehman para fazer um estudo em todo o mundo sobre a questão de Base Nacional Comum Curricular, de currículo, né, da questão do ensino médio, e ela faz questão, quando a gente está presente, dizer que foi em Cuba também. Aí fui em Cuba, fui na Finlândia, tudo financiado pela Fundação Lehman. Tá? Ela andou o mundo inteiro e achou mais interessante, achou mais apropriado para o Brasil o modelo do Chile. Né? Esse é o modelo do Chile que ela achou mais apropriado, tá? Nesse processo. Então a Fátima, depois que tem domínio maior sobre o modelo do Chile, pode contar para vocês à tarde, para quem estiver aqui, tá? Quem não vier vai perder. Então, aproveita para ficar, para saber como é que é esse modelo do Chile à tarde. No debate, você vai ver que o modelo se espalha. O outro termo aqui interessante, para a gente perceber aí, direito de aprendizagem. Se vocês forem na história aqui da política educacional, vai ver que em 2011, 2012 começou a aparecer também esse termo. E dentro do governo Dilma, dentro do MEC, sai nesse termo, direito de aprendizagem. O que significa direito de aprendizagem? Olha, gente, o mais importante na educação são os estudantes. O estudante é o foco. A gente tem que se preocupar com os estudantes. Alguém é contra isso, nessa linha, de seu foco? Tá? Mas no momento que o estudante é a peça principal, porque tem direito a aprender, tem direito a tudo mais, o estudante é o foco. Como ele vai aprender, não importa, é de diversas formas. Tá? Essa ideia aqui, direito de aprendizagem, que o estudante é o foco, né, que abre espaço para os ataques que nós sofremos com a lei do ensino médio, quando cria a contratação do notório saber. Não precisa ter licenciatura,
notório saber fazer esse processo. Os ataques que sofremos com a educação de jovens, educação à distância, quando autoriza que no currículo do ensino médio, 40% pode ser feito à distância. Para a educação de jovens e adultos, 100% à distância. Por isso eu não tenho que ter turma na escola. Por isso que eu tenho que conseguir um padrão europeu para o Brasil, onde a escola só funciona durante o dia. Né? Escola que funciona à noite não funciona, não dá certo. Então, é assim na Europa. Então, a gente tem que ter um Brasil decadente, sem condições, com seu povo sem estudar, tipo europeu. Durante o dia você tem tempo integral e a noite é fechada. Então, por isso que fecha a turma de EJA, fecha tudo nesse processo. Então, eles buscam um padrão aqui para nós que não bate com as nossas realidades e conseguem vender com esses termos para todo tipo de governo, que é o caminho. E nos tiram do processo de debate e discussão. O que foi a lei do novo ensino médio, aprovada com a ausência dos estudantes e nós, trabalhadores da educação, medida provisória, rapidinha nesse processo, nos atropelando. A Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no Conselho Nacional da Educação, sem a nossa participação, né, para impor essa ideia dentro da realidade que não é aquela que eles acham que tem que colocar o Brasil, porque, né, o seu pensador ou seu financiador mora na Europa, vive lá e quer que o Brasil seja igual àquilo ali dentro da educação, impõe sem considerar nossas realidades aqui presentes nesse processo. E, por fim, aqui nessa parte, eu faço questão, que isso aqui eu puxei do diretor executivo do Todos pela Educação, o Olavo Nogueira Filho. Tá? Assim que o Camilo falou que ele foi para o Ministério, que vai usar os bons exemplos para poder passar para o Brasil todo, ele citou o Ceará, Espírito Santo e Pernambuco. São os bons exemplos que ele quer fazer com que o Brasil todo, né, tenha conta disso. Nós começamos a mexer com os dados do Ceará, né, e aí os nossos companheiros da APOC, que estão muito empenhados na frente norte-nordeste, né, que a organização pode ser importante, mas o empenho não pode atacar a CNTE, e algumas vezes atacam a CNTE de forma desnecessária e atacam com inverdades nesse processo. Os companheiros ficaram incomodados, né, com as nossas notas, porque eles alegaram que São Paulo sempre dominou o MEC e ninguém disse nada. Só porque agora o Ceará, a gente vai fazer uma nota contra o Ceará, então isso mostra o nível, né, de compreensão e de domínio que alguém quer ter sobre o outro. Então, São Paulo dominou, vocês disseram nada. Agora que a gente vai dominar, vocês querem nos atacar. Então, aí eu parei de mexer lá com o Ceará e fui mexer com o meu estado, que aqui ninguém pode falar, né? Que eu sou daqui, ninguém vai reclamar comigo, né? Que conheço um pouquinho da nossa realidade. Então, comecei a mexer com aqueles dados que eu passei para vocês aqui no início. Mas me chama a atenção, eu deixei aqui grande para vocês verem a posição, mas em cima ele escreve, fazendo uma referência ao Camilo Santana. O ministro Camilo Santana disse na sua entrevista, na sua fala, que vai seguir as orientações, né, as orientações colocadas aí pelo que foi construído no Ceará, Espírito Santo e Pernambuco, como referência para o Brasil todo. E aí você vai no posto dele, que é uma forma, várias formas de fazer o que a Lehman fez e seus sócios com Americanas, né, de fraudar os dados, fraudar informações nesse processo. Você vai aqui no Ceará, aí ele traz o Ceará aqui da 18ª posição para a 3ª posição. Tá? Mas pequenininho colocou aqui. Anos iniciais do ensino fundamental, 5º ano. Então, aqui, quem atua são os municípios. Né? Não é o governo do Ceará, do estado, que tem a ver com o fundamental últimos anos e médio. Aí o Espírito Santo, saiu 12ª, segundo lugar. Pernambuco, 21º, pegou o topo aqui em 2015, né? Que aqui essa correria aqui, o 4º lugar, 2013, né? Que o Eduardo Campos fez grande propaganda, porque aqui foi candidato, que ele queria, chegou no topo de 2015, vem para 3º aqui colocado, né? Com esse índice que é facilmente fácil de fazer fraude nesse processo, tá? E por fim, já faltando aqui só 5 minutos, nós entregamos o ofício ao ministro com 13 pontos
relacionadas a políticas que cabe ao governo federal, ao Ministério da Educação e que interferem na nossa vida aqui no município e no estado. Tá? Não vai dar tempo mais passar os pontos, mas já enviei para o WhatsApp de Ivete, pedi para botar para o fórum, então vocês podem distribuir aí no WhatsApp de vocês, e aqui estão os pontos que a gente pode depois dialogar sobre cada um e cada uma. Mas qual foi a lógica dessa nossa produção por pontos? Né? Nós tiramos dentro da CNTE o encaminhamento de não ir para o Ministério da Educação, na audiência que fomos atendidos no dia 15 de fevereiro, para brigar por essas ideias diretamente com o Ministério. Não vamos lá bater boca em cima disso. Não vamos lá pedir para tirar a Kátia, que nos chamou de criminosa. Não vamos fazer isso. Vamos fazer a seguinte estratégia. Vamos fazer um documento onde a gente destaque o que nós já conquistamos nas leis. E nós queremos que o Ministério se posicione sobre isso. Vai aplicar ou não vai aplicar? Então, nós trabalhamos os pontos nessa linha. Primeiro ponto, o piso que está lá no artigo 206 da Constituição. Piso salarial profissional para os profissionais da educação, né, garantido também a carreira unificada. O MEC vai se debruçar sobre isso que está na Constituição Federal. Por quê? Porque o MEC tem a obrigação, e a lei do PNE disse isso na sua meta 18, de enviar um projeto de lei de piso salarial para os profissionais da educação e um projeto de lei das diretrizes de carreira para evitar o achatamento salarial que estamos sofrendo agora nos municípios, que o Estado sofre desde 2015. E outros estados também estão sofrendo isso, achatamento na carreira. Então, quem que pode acabar com isso? É o governo federal. É o Ministério da Educação, com projeto de lei de diretrizes de carreira. Envia ao Congresso, aprova, e aí a gente vai enquadrar governadores e prefeitos numa lei nacional que é papel da União. Está na Constituição Federal. Diretrizes é papel da União. E com isso a gente enquadra governadores e prefeitos para atender a carreira. Então, como é que vai se posicionar com relação a isso? Que até hoje não se posicionou. A perspectiva da nossa formação, porque nós reivindicamos a revogação, né, da resolução número 2 de 2019. Queremos que seja validada a resolução número 2 de 2015, que essa nós construímos juntos, participamos. Né? O grupo empresarial não quer revogar a de 2019, que é de Bolsonaro. E o Ministério vai dizer o que sobre isso? Vai garantir a de 2015, né, que foi construída por nós, ou a 2019 do governo Bolsonaro? Então o MEC tem que se posicionar com o que está colocado. E aqui nós apontamos. Porque nós temos que nos preparar para não ouvir dizer o seguinte: vocês são contra, vocês querem revogar e não tem nada para botar no lugar. Mentira! Nós temos que colocar no lugar. Nós temos proposta. Quando a gente quer revogar a 19, a 2 de 2019, no lugar é a 2 de 2015. É resgatar o decreto da Dilma, 8.752, 2016, que regulamenta a nossa formação para o conjunto da nossa categoria, né, os funcionários e os professores. Resgatar o pró-funcionário que está parado nesse processo. Então, o que é que o MEC vai colocar sobre isso? A atualização do piso do magistério. Nós tínhamos um fórum criado na lei do PNE. MEC concede um DIME CNTE. Para cada ano a gente discutir essa questão do piso e discutir o índice de reajuste. Está desativado. O MEC vai ativar? Porque ativando esse processo, a gente vai fazer o debate de conteúdo lá dentro. Lá dentro faz o debate de conteúdo. E para finalizar, não passar muito tempo aqui que a Ivete me passou, eu quero destacar, tá? Eu falei errado o tempo todo no início. Eu falei que a gestão democrática era artigo 11. É não, né? É outro artigo, acho que é o 9º. O 10º eu acho que é o 9º sobre a gestão democrática que eu falei do início. O artigo 11 da lei do PNE é o SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Volta aqui na tela, por favor, Fábio, para o IDEB. Aqui, olha. Nós entendemos que o SINAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, é o nosso instrumento para combater o terceiro setor empresarial, para combater o IDEB. Tá? Tanto na lei do PNE, já aponta outros indicadores, como na resolução de diretrizes de carreira do professor e do funcionário, que a Bebel foi relatora,
aprovou no Conselho Nacional de Educação, tem os indicadores de uma avaliação mais ampla. O IDEB, que só avalia a prova de matemática e português e a taxa de aprovação, que é facilmente manipulado, nós queremos trocar pelo SINAEB. Não tiramos as provas, olha lá, deixamos, mas nós queremos agregar as condições físicas das nossas escolas, a condição do material didático, equipamento das escolas, tem quadra de esporte coberta, tem biblioteca, tem sala dos profissionais de educação adequada para o nosso trabalho, né? A situação socioeconômica dos nossos estudantes, a nossa situação socioeconômica. Agora, imaginem vocês, quando colocar esses indicadores para avaliação, se esses, volta lá no último, se esses vão continuar aqui. Porque aqui em Pernambuco, eu disse ao ministro, aí alguém falou assim, está falando do Ceará? Eu falei, não, ele mesmo disse, está falando de Pernambuco. Disse, ministro, o senhor lembrou bem, enquanto o Estado manda estudante para o estrangeiro, tem escola que não tem banheiro. Né? Tem escola que não tem banheiro, não tem energia, não tem água. Então, quando eu coloco esses indicadores na avaliação, isso aqui, ó, puf! Aí o que é que o Todos pela Educação, o que é que a Fundação Lehman vão fazer da vida deles? Se quiserem saber disso, vamos lutar pelo SINAEB todo mundo junto, tá? Piso na carreira. É uma preocupação que nós tivemos na construção do dia 22 de março. Né? Não é só a questão de aplicar o piso, é o piso na carreira. Então, o material de publicidade vai ter que tratar isso. Piso na carreira, para a gente discutir os dois temas nesse processo. Nesse sentido, a Alciene joga também a semente de que nós, na nossa terceira plenária intercongressual, produzimos duas propostas de projetos de leis. Uma sobre o piso salarial dos profissionais da educação e outra sobre diretrizes de carreira. Esse projeto de lei já está no caderno de educação da CNTE, é uma proposta para provocar o governo federal, né, para dizer, olha, tem uma proposta aqui, debruce sobre ela, se não está zerado aí, tem uma ideia aqui construída. Então, acho que uma tarefa importante para os nossos sindicatos é a gente estudar esses dois projetos de lei. Começando na direção, porque a direção também tem autonomia para sugerir, embora tenhamos sindicatos aqui que não são filiados à CNTE, mas ao trazer aqui para o fórum, ou mandar diretamente, nós vamos absorver no nosso debate. Então, aquele projeto de lei que nós pensamos em 2015, né, que nós já divulgamos lá no Conselho, inclusive tem uma pessoa que até questionou, mas os valores aqui, não olha os valores, aqueles valores eram 2015. Tá? Aqueles valores de 2015. Então, a gente atualiza, claro, aquela parte de valores. Mas é importante estudar esse projeto para ver se ele bate com a nossa situação, a nossa realidade, ou se tem alguma sugestão. E a direção... Oi? Isso. E a nossa direção, ao fazer esse debate, conhecer, dominar, a gente, consequentemente, vai levar para a base. Né? Para que a base entenda, né, que nós não somos sindicatos sem formulações. Não é verdade que ele nos acusa que a gente só é do contra. Nós temos formulações, nós temos projetos, nós temos ideias. Então, levar a nossa base é compreender que nós temos uma proposta que ela precisa ser consolidada. Para isso tem que ter lutas. Né? E as lutas vão fazendo esse processo. Vão ter que ter muitos estudos, saber como chegar, né, e fazer essas lutas. E nessas lutas, o 8 de março está posto para nós. A Matra saiu, está com material interessante na parte da política, da participação das mulheres, que é a maioria na nossa categoria, para que essa nossa pauta seja levada para outros movimentos de mulheres e para as ruas e para a nossa base. Né? Eu estou reclamando que nós temos que ser maioria nos atos das mulheres no dia 8, porque nós somos maioria das servidoras públicas aqui no Estado, nos municípios, e quando vai para a rua no dia 8, os outros movimentos botam mais gente que a gente. Né? Então a gente tem que estar atento para pegar esses temas, piso na carreira, mexe com a nossa categoria, e deixar claro para ela que, além de ter projetos que tentem resolver isso, nós precisamos estar nas ruas para fazer a pressão para mobilizar e fazer acontecer. O dia 8 é o primeiro momento de rua,
ruas, e a gente ocupa espaço em grande quantidade. Depois apontamos o dia 22 de março, então temos 2 dias, né, nesse mês, para que a categoria vá às ruas, dialogar com a sociedade, mostrar, né, sua indignação e dizer que tem propostas para avançar. Então, isso é importante no processo de mobilização. E o Ayrton chama a atenção, né, da nossa atividade. Eu estava em Aracaju fazendo debate, quando o Ayrton falou, eu pensei em usar a mesma frase que eu usei em Aracaju. Mas não, vou ser repetitivo, né? Mas agora deu vontade de usar de novo, né? Porque a fala de Ayrton me fez lembrar o pedaço da música de Milton, né? Quando diz que todo artista tem que ir onde o povo está. Tá? Então a fala de Ayrton fala isso. Quando ele fala a formação para a nossa base, né? A formação para a nossa base tem que ser igual a esta formação para dirigentes, onde os dirigentes da CNTE aqui presentes está fazendo o papel de uma formação para os dirigentes dos nossos sindicatos filiados e não filiados. Mas esse formato chega bem na nossa base? É isso que a Ayrton provoca a gente, nos desafia, né? Ontem, sem querer provocar invejas, estava eu e a Vera conversando nas águas de Carneiros, no barco passeando, e aí eu falei para a Vera, Vera, você está angustiada para essa mobilização e tudo mais. E como é que a gente pode chegar lá? Digo, se a gente, em vez de falar diretamente do tema, né, se a gente fizer pegar um jovem que toca violão, que gosta de tocar nos barzinhos no nosso município, chama eles e dizer o seguinte, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um festival de música aqui do Simproja, você coordenando esse festival de música, e vamos colocar um tema para esse festival de música que está ligado com a nossa categoria. Vai ser profissional da educação, vai ser PIB, vai ser carreira, o que... Então, provoca a juventude a fazer letras de músicas que tem a ver com o nosso tema, né? E que eles vão estar amando estar num projeto, num festival de música, que eles vão cantar, vão apresentar seu lado artístico, vão ter que pensar sobre o nosso tema, né? E no festival a gente vai estar na praça mostrando para o povo. Então, você tem outra forma de chegar na nossa categoria dizendo, olha, o seu aluno vai estar no festival de música, você vai mobilizar a escola para lá assistir ele, fazer torcida por ele, né, para que ele possa, né, ser escolhido lá como a melhor música, primeira, terceira, seja o que for. Né? Então, são coisas que a gente pode fazer, nessa questão que o Ayrton desafia, de fazer de outra forma. Né? O Daniel está no nosso grupo de WhatsApp do Sintep, provocando para fazer o 2º concurso de poesia, que é o 3º, eu acho, que aquele ele mostrou o primeiro, o 3º, né, que a gente vai ver os poetas, e os poetas vai botar a gente para pensar e refletir sobre o quê? Bota nossos temas, né? E depois vamos fazer na rua, pegar um repetista, colocar na praça, que aí o povo enche, né? Mas vai ouvir o nosso tema. Então tem essa criatividade que muitas vezes a gente na nossa ação sindical está muito focado em fazer bem formal, né? E chama a categoria e não vem. Né? Nós aqui, 93 inscrições, começamos, não tinha 50 ainda, depois foi aumentando, vai fazer revezamento. Então, se não vem, como é que a gente vai lá, de que forma que a gente vai lá fazer esse trabalho? Eu quero relacionar a fala da Socorrinho com a de Mariana e com a da Juliana. Porque na fala de Socorrinho também ela apontou uma semente, né? A alfabetização. Nós estamos num mundo onde o celular da gente diz tudo. Tá? Então, quando o Socorrinho traz a fala dela aqui, né, a pergunta fica o seguinte, qual o papel nosso de sindicato sobre esse tema da alfabetização? Porque, geralmente, se a gente for pensar isso, perguntar isso, a gente vai querer fazer um projeto para alfabetizar as pessoas que estão próximas ao sindicato. Mas será que esse é o nosso papel? O papel que a gente defende é que o Estado garanta esse direito à alfabetização? Então, por que não, né? Socorrinho nos provoca aqui a nós tentarmos encontrar onde estão essas pessoas que não se alfabetizaram ainda. Porque números, como ela disse aqui, a gente tem muitos. Mas onde estão essas pessoas? Porque com esse dado nas mãos, a gente faz um processo de estrago muito grande. Com esses dados nas mãos, a gente pode fazer o que a Juliana nos provocou aqui. Onde estão e quem são? Né? Onde estão e quem são essas pessoas que não foram ainda alfabetizadas, que muitas vezes estão perto de nós,
onde moramos, onde trabalhamos, onde temos a sede do sindicato, e a gente não tem esse conhecimento. E como fazer isso? Pode ter várias ideias. Durante a fala Socorrinho, eu pensei em uma. Né? O fórum do sindicato aqui pode fazer contato com um professor universitário da estatística, né? E convidá-lo voluntariamente, que esse trabalho voluntário eu acho que é interessante, porque é um serviço que ele presta à comunidade, mas se ele não for voluntário, os sindicatos podem ajudar. Mas pedir a um professor aí de estatística de universidade pública que faça um tipo de levantamento, questionamento, de que forma que o estatístico pode fazer isso para a gente, mostrar que a gente pode encontrar, que a gente possa aplicar para ir buscar essa informação de onde estão analfabetos. Tá? Mas eu não tenho tempo, eu vou sair por aí. Não estou propondo isso. Eu posso propor que cada município de vocês tem uma ou mais escolas de ensino médio. Porque o sindicato, para trazer a juventude para o nosso mundo, a gente pode propor o seguinte: vamos fazer um levantamento, uma seleção de uma bolsa estudante de R$100, tá? Para que esses estudantes do ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano, com essa orientação estatística do professor da universidade, possa fazer este levantamento para nós. Né? Com o estatístico levantando, vou precisar de quê? De 2 jovens, 3 jovens, 4 jovens, 5. Né? 5 jovens vai ter R$500, para que ele possa, no contraturno, no horário que ele tiver disponibilidade, no final de semana que o povo está em casa, que durante a semana o povo está trabalhando, ele possa se dedicar a fazer esse levantamento para nós e ter uma bolsa de estudo que vai estar ajudando ele em outras coisas. Isso vai ajudar financeiramente um pouquinho a juventude, vai nos colocar no diálogo com a juventude enquanto sindicato e vamos construir um instrumento nas mãos para fazer o que a Mariana disse aqui. Né? A Mariana, na fala dela, para mim, disse que precisamos gerar notícias sociais. Né? A gente dizer que é corporativa, eu quero piso com a comunidade, as pessoas só pensam em salário, só pensam em carreira. Não, a gente vai ter em mãos o material que é notícia social. A gente está preocupado com quem não teve direito a acesso à alfabetização, ao letramento, à leitura de mundo. Então a gente vai ter em mãos o material que a gente pode gerar notícias. E aí pode cair no G1, pode cair na UOL, pode cair na Globo, quem vai dizer, olha, lá em Igaraçu, o sindicato lá de Igaraçu fez um levantamento e localizou, tem tantas pessoas, os negros são maiorias que não têm acesso, a população LGBT é discriminada, então ela tem material em mãos, né, que ela vai poder alimentar a grande mídia, que vai ocupar espaço da grande mídia para fazer o trabalho. Então a gente tem essa potencial e as falas de vocês, né, apontam para isso, né, para fazer essa disputa que a Carminha trouxe para cá, a disputa de ideias, né, de enfrentamento a essa cooptação de lideranças que constrói as ideias junto conosco, depois vai para dentro do governo e parece que não é mais nós. E tem muitos nós que vão para dentro do governo e continuam nessa linha. Aqui nesse plenário tem gente que já estava aqui conosco, foi para o governo e não mudou a sua concepção, segurou naquela perspectiva. Então a gente fazer a influência sobre isso é muito forte e fortalecendo os temas, né, que a Jaleide e a Jo montaram aqui aos montes. Né? Eu não vou falar, Jaleide, porque daqui a pouco o Ivete me dá parar, mas você levantou temas que podem gerar outros espaços de debate. A gente discutia hora-aula, hora-relógio. Né? Por quê? Porque é um time nos ataca, os prefeitos atacam com relação a isso. A gente precisa aprofundar e construir um entendimento entre nós, né, desse processo para poder a gente avançar. A questão da Previdência, que também é tema que está no radar da CNTE, está na pauta da CNTE, que também nos preocupa. E amanhã vocês podem explorar um pouquinho o Eduardo, que ele pode já também dar alguns elementos para isso. A Jo levanta e reforça a necessidade da avaliação, né, que tem o Sinaeb como uma avaliação nacional, mas quando é que nós vamos discutir a avaliação de dentro para fora? E não de fora para dentro, como faz a OCDE, como faz o IDEB. Não eles vindo de fora nos avaliar e dizer se a gente presta, a gente não presta. Não, nós temos que dizer o que nós queremos. E para dizer o que nós queremos, nós temos que começar um processo de avaliação lá no local. Né? A autoavaliação dos nossos estudantes. Os nossos companheiros consideram para colocar a sua média de aprovação. O conselho de classe, nós avaliamos a turma e a turma nos avalia.
Qual a avaliação que a escola faz da sua situação? Os recursos que são suficientes para garantir as condições adequadas para que, de fato, a escola cumpra o seu papel? Então, provocar avaliações de dentro para fora, né? Também o que a Jo apresenta como uma tarefa, que a gente precisa pensar de como fazer. Não adianta eu falar isso aqui, você anotar e chegar na escola e dizer para o pessoal fazer, que não vai funcionar. Mas como é que nós vamos estimular, como é que nós vamos criar espaço para que isso aconteça e vá num processo crescente, a gente ir ganhando espaços internos na nossa base, no diálogo com a comunidade escolar e ganhar as mídias, a rádio local, a TV local, né? E com a força construída aqui, ele ganhar o espaço nacional para mostrar o contraponto das nossas ideias. Isso é que eu ouvi de vocês. Então, o trabalho que está dando não sou eu, vocês mesmo que falaram aqui. Então, assumo esse alto trabalho e desejo a cada um e a cada uma um bom trabalho.